Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais um programa aqui com vocês. E esse é o primeiro programa de 26. Eu disse, poxa, Thiago, mas já passamos dia 20 e tu começaste só agora. Pois é, gente. Vou explicar. É que eu estiquei um pouquinho as minhas férias, a minha praia, né? E aí aconteceu, deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Aconteceu de nós começarmos só agora, né? Aí teve Oxóssi, né? Tivemos, né, a obrigação para o Oxóssi. E agora então, nós começamos a nossa live, mas nós já começamos ali pelo dia 16, 17 a jogar. Então nós já estamos jogando desde o dia 17. Desde o dia 17 nós já estamos com o jogo em aberto, né? Mais Oxóssi. Então daí deu uma emboladinha, né? Uma emboladinha que eu digo em termos de data, mas agora é hora de voltar para o YouTube. É hora de voltar com os meus amigos, com os meus irmãos de corrente, né, no YouTube, né? Vamos lá então. Dizer que eu estava sentindo uma falta de vocês, né? A gente descansa, claro, a gente dá uma refrescada na cabeça, mas chega uma hora que a gente diz, pá, tá na hora de voltar, tá na hora de gravar de novo, tá na hora de fazer vídeo de novo, tá na hora de explicar Umbanda para vocês, né? Porque como eu digo que a Umbanda, ela é muito linda, né? Mas ela é mais linda ainda quando se é entendida, né? Não adianta a gente chegar num terreiro e incorporar, não adianta a gente chegar num terreiro, baixar a cabeça e vamos dizer assim, só pedir ou só agradecer. Não, o entendimento, a forma como a gente vai lidar com tudo é muito, muito, muito importante. Desde já eu quero dizer que está muito quente aqui no sul do Brasil, né? E a gente tá pingando, né, gente? Aí, ó, tá pingando, né? Por causa que realmente está muito, muito, muito quente. Tá? Aqui no sul é assim o extremo. Quando é frio, é muito frio. Quando é quente, é muito quente. Então a gente passa por esses perrengues, tá? Bom, gente, vamos lá então. Vamos começar o nosso... Deixar de papo furado e vamos começar o que a gente veio fazer aqui. Que é falar de Umbanda. Falar de religião. Como primeiro tema, eu tinha escolhido alguns, tá? Eu tinha feito algumas análises. E eu disse assim, não, gente, esse aqui é o canal pra gente começar 2026. Entrei no terreiro, fiz a maci, fiz tudo e me desenvolveram e me fizeram errado. Pode isso, Thiago? Pode. Pode porque os babalorixás, as yelorixás, os babás de Umbanda, como vocês queiram chamar. Não todos, tá? Não todos. Eles têm um problema muito sério, que é adequar a casa à necessidade da casa e não à necessidade do médium. Vou dar um exemplo. Eu sou de Iemanjá. Sempre fui de Iemanjá desde que eu nasci. Mas já me disseram lá no passado que eu era do Xangô. Já me disseram lá no passado que eu era do Ogum. Por quê? Porque a casa tinha poucos Xangôs. Eu estou falando isso de caboclos, tá, gente? A casa tinha poucas Inhansãs. Então eles desenvolvem, eles te dão um orixá errado, eles colocam uma obrigação errada. Isso mantém. Isso se mantém. Tá? É errado completamente. A outra hipótese, nas casas que tem Ifá, nas casas que tem Mary de Logum, jogo, o babá de Umbanda, o babalaô de Umbanda, ele senta na mesa, ele vai olhar o jogo e ele não identifica o orixá, ele não identifica os guias daquele irmão ali. Aliás, guias não, porque os guias não aparecem no jogo. Mas ele não identifica o caminho espiritual daquele guia. Por quê? Daquele irmão. Por quê?
Porque aquele babá, aquela IA está desgastada. Ou o olhar daquele sacerdote está prejudicado por alguma coisa, ou vaidade, ou egoísmo, alguma coisa que não está purificando o olhar daquele babá. Acontece, Thiago? Acontece demais. Porque às vezes, gente, as pessoas se preocupam muito com o idealismo da casa. Ou seja, a casa ela é de Xangô. Ah, não, então vamos puxar todo mundo para o Xangô. A casa é da mãe Yansan. Todo mundo vai para Yansan. Ou a maioria, vamos dizer assim. E não é assim. Nem todo mundo que nasceu em junho nasceu no mês lá de junho, que é o meu mês, tá? Tem o mesmo orixá. Por exemplo, eu nasci no dia 16 de junho. Por exemplo, quantas pessoas nasceram 16 de junho? Nem todo mundo é de Iemanjá. Todo mundo é regido pelo signo de Gêmeos, mas 1%, 2% tem o mesmo orixá, porque cada um nasce com o sol. Cada um nasce com uma estrela brilhante no momento que nasce. Então eu não posso... Primeira coisa, achismo. Ah, eu acho que tu é do orixá X, Y, Z. Isso é incompetência total. O babalorixá que se preze, o babalorixá que se, vamos dizer assim, que se dá o respeito, ou ele vai numa mesa de jogo, ou ele desenvolve aquele médium para saber os guias, porque daí, como não é uma umbanda que tenha jogo, ele não precisa saber o orixá da pessoa. Porque a pessoa não vai utilizar o orixá para jogo. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Se ele tem jogo, ele precisa, no mínimo, confirmar 3 vezes para que ele possa estar ciente de que aquilo é o certo. Ou ele confirma 3 vezes no jogo dele, ou ele confirma 3 vezes em jogos alternativos. Por exemplo, o jogo dele mais 2 babás de umbanda que sejam desconhecidos para que ele possa confirmar o orixá da pessoa. Porque eu posso tirar a primeiro, né, púzio, e sair, por exemplo, Nanã. Tá? Olha, mas aí no segundo búzio tira e sai algum. Ué, é Nanã ou é algum? Então a gente tem que ter o maior cuidado, a maior dedicação. E não levar para o lado, vamos dizer assim, da carência da terreira ou da carência do babalorixá. Eu sempre digo para vocês que uma vez iniciado errado, sempre errado. Porque dá para desfazer? Dá para reestruturar. Porém, exige todo um processo de feitura. Melhor dizendo, não, banda a gente não faz. Todo um processo de readequação da energia. É que nem você pegar um carro que é a gasolina e colocar álcool. Além de estragar o motor, ele não vai andar. Porque o sistema é diferente. Ah, mas Thiago, eu fui feito errado.
Isso não pode ter sido de repente porque a minha terreira é uma terreira nova e aí falta capacidade para aquele guardião daquela casa identificar o chefe da casa? Pode. Mas aí é que está o grande pulo do gato. Ora, se tu ficou 7 anos ali te preparando, fazendo as obrigações, fazendo com que teu orixá comesse, fazendo com que as tuas energias vibrassem em prol da Umbanda, tendo participações efetivas na tua terreira, estudando, tendo comportamento correto, enfim, tendo toda a base de fundamentos, de teologia, é muito pequena a probabilidade de erro quando tu for fazer ou analisar um irmão que vem chegar até ti. Por que eu digo que pode ter o erro? Porque, claro, nós somos seres humanos. E às vezes os orixás não querem falar. Às vezes o búzio não abre. Às vezes o búzio não diz o que é para dizer porque não é para a pessoa saber naquele momento. Tá entendendo? Agora, hoje em dia está acontecendo uma coisa muito séria. Aonde os babás de Umbanda, os zeladores de santo, estão correndo. Eles não preparam os seus irmãos. Eles não dão armas e ferramentas para que aqueles irmãos possam transmitir a Umbanda de uma forma mais coerente. E acaba o quê? Os irmãos muitas vezes não sabendo nem fazer uma oferenda direito, ou melhor dizendo, nem responder a uma questão. Porque aquela pessoa que tem o seu santo correto, a entidade que está na Terra, ele detecta a energia que está em volta daquele irmão que está tomando passe. Mas por despreparo, acontece inúmeras vezes de que a gente tem ali, por exemplo, um orixá, uma entidade que pode ser uma jurema, eles acham que é uma cabocla das matas. Então, gente, se criou uma pressa muito grande dentro da religião. Se criou algo que é muito ruim, no sentido assim, nós não podemos esperar os 7 anos, nós temos que formar pessoas na religião. Não, mas só um pouquinho, formar de uma forma equivocada, formar de uma forma à moda, né, a moda ligeiro, para que as pessoas possam sair abrindo casas, e cadê o fundamento? Aonde está, por exemplo, uma pessoa que possa saber a benzedura, saber descarregar uma criatura, saber despachar uma quartinha, porque nem toda quartinha é despachada no verde. Nem toda quartinha é despachada dentro do terreiro. Tem quartinhas que são despachadas dentro do terreiro, no pátio. Tem que ser levada até um cruzeiro, tem que ser levada até uma encruzilhada, tem que ter um axé para despachar, principalmente quartinha de Exu. Não sabem fazer uma frente para o Exu da casa, não sabem limpar como é que fala? Uma casinha de Exu, que não é com água. Mas não é culpa dos irmãos, é culpa de quem os fez. É culpa de quem os dá a doutrina. Porque na Umbanda, a gente, como eu falo sempre para vocês, a gente não fala o santo, a gente doutrina os guias. E doutrinar os guias, primeiramente, é doutrinar os médiuns. Os médiuns têm que ser doutrinados da forma mais coerente possível.
Ou seja, eles têm que aprender a limpar um congá, eles têm que aprender a limpar uma quartinha, eles têm que aprender a acender uma vela, eles têm que aprender que o azul é de Iemanjá, que o amarelo é da Oxum, eles têm que aprender a bater cabeça na hora certa, eles têm que aprender a saudar o congá, saudar a casinha, a ordem, existe uma ordem para isso. E ao final disso, ainda o zelador ainda o faz errado. Ou seja, ele diz para a pessoa que ele não é do caboclo Birajara e dá o caboclo rompe-mato para ele. Mas eu pergunto, esse caboclo ele não fala? Mas me chegaram esses dias e disseram, tá, o caboclo pode falar aquilo que a pessoa quer que ouça. Não. Se o caboclo for verdadeiro e ali tiver uma energia que se impõe, o caboclo vai se utilizar da fala e vai falar aquilo que é. Vai falar aquilo que está acontecendo. Para isso se tem uma energia que toma conta das pessoas. Ou não. Ou nós estamos lidando com uma farsa. Porque eu posso muito gostar do caboclo Tupinambá, que aliás é um caboclo que eu tenho muito carinho. Mas não é porque eu gosto do Tupinambá, não é porque eu tenho uma afinidade com Tupinambá e foi um dos meus primeiros caciques, que quando eu incorporar em meu caboclo e perguntarem para o meu caboclo qual é o nome dele, que ele vai falar Tupinambá. Não, ele vai falar o nome dele. Ou melhor dizendo, ele vai riscar o nome dele com a pemba. Até isso se perdeu. O riscar o nome, o assinar o nome, o dar vazão. Ah, mas é mais fácil ter um Tupinambá porque, para mim, nivelar minha terreira, não ter muito Ogum, não ter muito Xangô e fazer uma nível... Não. Não é você que escolhe. É os guias. Não é o zelador, ele não tem este poder de determinar as características do médium. Não, as características do médium vêm quando ele nasceu. O médium já nasce com as características. Ele entrando para a Umbanda, ele vai se desenvolver mediante aquilo que ele nasceu. Eu não posso chegar para ele, não, mas olha, eu acho que tu pode ser da Oxum. E aconteceu isso com um familiar meu. Vou relatar para vocês aqui. Familiar meu, tá? Que não é da minha terreira, tá? A pessoa está numa outra terreira e a zeladora deu a ela uma Oxum. E aí alegou que seria melhor para ela ter uma Oxum por questões de adoçar, de acalmar, enfim, deu toda uma explicação. E aí, nesses tempos atrás, essa pessoa veio jogar comigo, essa mesmo veio jogar comigo dizendo que estava tudo atrasado na vida dela. Atrasado no sentido assim, de que não estava evoluindo a vida dela. E aí, não, vamos jogar, vamos ver onde é que está o erro da coisa, né? E a Oxum respondendo para ela, e a Iemanjá, que é a grande mãe dela, se abstenciou de responder. E ela tinha uma obrigação de Iemanjá do lado da nação. E aí eu expliquei, olha, a Oxum que tu tem é com a boca. Pode acontecer? Pode. Agora o teu orixá não muda. Eu não posso trocar de roupa
Eu não posso jogar de orixá. Orixá não é roupa, orixá não é calçado que a gente troca. Vocês estão entendendo? E eu não posso também, por exemplo, dizer para a pessoa assim, ó, você é do Chapanã só em olhar a pessoa. A pessoa pode ter algumas qualidades, algumas coisas, mas quem define é o jogo. Quem define é o jogo. Quem define quem é, quem pertence, é no jogo, ou o cacique da casa vai dizer os caboclos e os guias que aquela pessoa, a energia que está pairando naquela pessoa. Agora nós temos que entender uma coisa. A entidade ela é correta. Quem não pode ser correto é o médium. É o zelador. Por quê? Porque, como eu falei no início do vídeo, o ego, a vontade, muitas vezes, a administração do terreiro, ou seja, eu tenho tantos Oguns, tantos Xangôs, preciso de mais Xangô, e aí vem uma brecha para botar aquele Xangô ali, é que determina muitas vezes as pessoas estarem com as entidades erradas. Terreiro não é brincadeira. Terreiro é coisa séria. Terreiro é algo que a gente tem que entender que ali não é algo que eu posso, por exemplo, assim, chegar e escolher. Tem algumas coisas que a gente escolhe, claro, mas tem outras não. A gente nasceu e a gente tem uma energia. Vou dar outro exemplo para vocês. Logo quando eu entrei na religião, logo quando eu participei de casas de religião, olhem só, já me deram para Xangô, já me deram para Oxum, já me deram para a própria Iemanjá, claro, já me deram para Ogum, entendeu? Já tive lugares que não, tu é do Xangô com Oxum. Não, tu é do Xangô com Yansan. Nada contra. Ao contrário, se eu fosse de qualquer outro orixá, eu estaria feliz da vida. Mas isto é despreparo. Ora, desculpei que eu tô com muito calor, tá, gente? Ora, como é que eu vou dizer que o Tiago é da Oxum se eu nem conheço o Tiago? Se eu nem sei aonde o Tiago andou, se eu não sei qual é o... Sabe? Não vi ele nascer. Mas se eu conhecesse ele, como é que eu vou traçar a Oxum para ele se eu nem jogar, não jogo? Ou seja, é um achismo. Aí o Tiago vai lá, olhem só. Aí tá, sou da Oxum. Beleza, vamos fazer a obrigação de Amaci. Vai fazer com as ervas da Oxum. E aí é que vem o problema. E aí é que vem a situação desagradável. Por quê? Não que a Oxum vai complicar, não. Quem vai complicar é a Iemanjá. Porque a Iemanjá vai dizer assim, ué, a Oxum tá ganhando a obrigação no meu lugar. Ou seja, estão dando axé, estão dando o Omolocum da Oxum, estão dando as ervas da Oxum, estão dando flores para Oxum, estão fazendo, estão acontecendo. E a cabeça é minha. E eu não vou ganhar nada.
nem uma rosinha para... E aí começa a complicar. Que Iemanjá não é que Iemanjá vai atrasar o filho, ela vai cutucar para poder o filho se dizer, opa, pera um pouquinho, tem alguma coisa acontecendo aí, não é assim que funciona, não é nesse barco que está a minha coroa. E aí, vejam, senhores, santo errado, guias espirituais também, porque a energia da Oxum vai influenciar todo a coroa daquele irmão. Porque o ajuntó vai sair errado, o guia, o caboclo vai sair errado, o preto velho vai sair errado, o Exu vai sair errado. O Exu vai sair errado. Vocês que gostam de Exu, não que eu não goste, digo, vocês que gostam, que tem essa Exu mania, como eu falo, vai ser errado. Porque a energia principal, ou seja, a ponta do iceberg foi feita errada. Aí o resto vem tudo errado. Aí, como faz? Da seguinte forma. Nas casas que tem jogo, se joga e se faz um afastamento da Oxum e se insere a mãe Iemanjá ali, naquele ori. Passa a se dar obrigação para Iemanjá, mas não se desdeixa da mãe Oxum. Você vai ter duas orixá. Você vai ter dois ajuntó, mas vai se reajustar, vai se recolocar aquela frente para o santo certo. Caboclo, guia, aí é desenvolvimento. Aí vai começar a se redesenvolver e vai se perguntar para aquele caboclo, para aquele guia, qual é o nome. E se ele insistir que é caboclo X, vai se manter. O mal já foi feito. O estrago já foi feito. Mas vejam bem, não vai mais se dar ervas da Oxum, vai se dar ervas da Iemanjá. Vai se chegar a um ponto que o orixá, a Iemanjá, vai tomar conta. E aí você vai ver, de repente, um caboclo que era um caboclo sete lírios, tá? Vai virar um caboclo de Iemanjá. Um Exu que era um Exu de Oxum, vai virar um Exu de Iemanjá. Você vai trocar a energia. Aos poucos. Mas é errado. A gente tem que entender, e eu bato sempre nessa tecla, que a gente tem que entender que cabeça não é lixo. Mediunidade não é brincadeira. É algo tão sério, tão complexo, que as pessoas acham assim, botar um Ogum nele lá e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Mas se eu deixar Iemanjá, ele pode virar a sexualidade dele de maneira nenhuma. Essa questão de sexualidade, eu já até fiz um vídeo aqui, ela tem muito mais a ver com o psicológico e com a estrutura de vida que a pessoa leva do que com o orixá. Claro que o orixá, ele vai te ajudar na tua estrutura vital, mas ele não vai tomar as decisões por ti. Senão, por exemplo, vamos fazer uma hipótese, todos os filhos de Iemanjá seriam gays. Nada contra, mas eu estou dizendo que não é uma regra, não é algo que todo filho de santa tem que tendenciar para ser homossexual. Isso não tem nada a ver.
Aí os babá lá dizem assim, não, mas se tu botar lá, vou botar um Xangô pra ele, um Ogum. Não pode botar. Só que vai dar problema. Por quê? Porque aquele orixá que te rege, vai dizer, opa, estão dando tudo pro Xangô e nada pra mim. Nem uma vela não acende. E isso aconteceu comigo. Só que eu sou muito chato. Eu sou aquela pessoa que assim, eu quero saber até a cor da roupa debaixo da pessoa que está usando. Só um exemplo, tá? Se não é como eu aprendi, nada feito. Vamos supor, Thiago não tem búzio. Vamos supor, Thiago não tem búzio. Como é que o Thiago vai olhar a energia da pessoa? Muito simples, a pessoa vai desenvolver. A pessoa vai botar a roupa branca dela, vai para a corrente de Umbanda e ela vai desenvolver. Ela vai para o centro do salão ali e vamos chamar o caboclo dela, a cabocla dela. Alguém vai responder. E a partir da resposta é que nós vamos ficar sabendo. Nós vamos ficar sabendo o que é que está passando ali. Quando nós temos o jogo, nós vamos recorrer ao jogo. Nós vamos recorrer ao nosso Ibá. Porque através da Iemanjá, no meu caso, é que ela me dá as respostas que eu preciso para os outros irmãos. Não tem o jogo, tá? A pessoa vai desenvolver. Aí vai chegar uma cabocla, vai chegar um Exu, vai chegar um preto velho. E a partir daí nós vamos perguntando, fulano, qual é teu nome? Qual é o orixá que tá te mandando? Qual é a egrégora que tu tá vindo? Porque não pense em vocês que chegam na casa de Umbanda, que é incorporada, dá grito, dá pulo, e fica por isso mesmo. Não! O caboclo fala. Se ele não falar, ele não pode dar consulta. E por ele falar, e por ele dar consulta, é que ele precisa dizer o nome dele, quem mandou ele e por que ele está ali. Aí começamos a falar a mesma língua. Então esse negócio de direcionar o caboclo das pessoas, ou seja, dizer, não, vai lá na Flora lá e compra aquela imagem que já vem o nomezinho caboclo, o Biratã. Não. Eu posso ter um índio lindíssimo e batizar ele de 7 flechas. A imagem é minha, eu compro a imagem que eu quiser. O que interessa é a energia que está sobrecaindo sobre mim. Então, gente, o que eu digo para vocês é o cuidado que os irmãos têm que ter. Os zeladores muito mais. Nós, zeladores de santo, nós temos que ter a percepção e a indução dos nossos irmãos muito aguçadas. Chegou para mim aqui dizendo que eu sou da Oxum. Beleza? Vamos ver. Aí deu lá, olha só, chegou esses dias para mim alguém que disse que é do Oxalá. Beleza? Aí ele botou para mim o jogo e deu Oxóssi e Oxuntó de Ogum. E ele ficou meio estranho. Eu digo, Umbanda. Eu disse pra ele, não é nação. Thiago, mas por que deu diferente? Porque aqui, a Umbanda tá marcando que tu tem um Oxóssi, tá? Como guia, orixá de frente, e um Ogum de Ajuntó, tá?
Na batuque, pode até ter dado Poxalá, né? Mas, de repente, deram por causa de alguma coisa. Ou é do Oxalá, ou no batuque. Mas, aqui deu isso. Como a mesma coisa da Oxum. Eu disse para a senhora, vamos ver. E aí, realmente, a da Oxum deu Oxum. Mas, o que eu quero dizer, o que eu quero aqui enfatizar, é que a gente não... Só porque é uma carinha bonitinha, não quer dizer que é da Oxum. Só porque a pessoa é gorda, ou muitas vezes tem todo o estereótipo de Xangô, não quer dizer que seja de Xangô. Quem determina é o jogo. E nas casas que não tem jogo, quem determina é o desenvolvimento. Então, eu sempre digo, eu sempre falo para vocês, cuidado. Cuidado quando os zeladores disserem para vocês, tu tem um caboclo 7 montanhas, lindíssimo. Mas o senhor perguntou para ele se é 7 montanhas? Não, mas eu tô vendo aqui. Eu digo, não, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. A espiritualidade, nossa espiritualidade, não, ela pode ser muito grande, mas ela não chegou ao ponto de adivinhação. Para saber o caboclo da pessoa, é simples. A pessoa vai desenvolver, são 7 anos. A pessoa no 5º ano, 4º ano, quando o caboclo já estiver sentadinho ali, bonitinho, o zelador vai lá, se coloca, primeiro que o zelador se coloca na frente dele e pede um passe. Para ver realmente se aquele caboclo está ali. Segundo que o zelador vai fazer a seguinte pergunta para ele. Qual é teu nome? Junto com o cambono do lado. O cambono vai anotar aquele nome ali. Então, já que o senhor sabe seu nome, o senhor pode riscar seu ponto. Mas nunca me disse. Não. O senhor pode riscar seu ponto. Porque no ponto que ele riscar, a gente vai saber, nos adornos do ponto, a gente vai saber a essência daquele caboclo. Uma lua, uma cruz, um coração, águas. Então a gente vai saber qual é a essência, uma espada, uma machadinha. A gente vai ter a noção. Qualquer outra coisa é invenção. Tá? Negócio de dizer assim, mas o meu caboclo, o teu caboclo é Xangô das matas porque tu tem o estilo que ele está chegando. Não, estilo não denomina nada. Ele pode chegar rodando, ele pode chegar bradando, ele pode chegar ajoelhado, enfim. Interessa para nós, zeladores, é o ponto riscado e a fala desse caboclo para dizer assim, olha, eu sou fulano de tal. Aí a coisa acontece. Entendeu? Essa é a forma dos caboclos chegarem. A forma de orixá ou é a mesma coisa, e aí o orixá não vai chegar, o caboclo vai dizer qual é o orixá que mandou ele, porque ele sabe. Não é verdade? E aí cabe também o zelador saber perguntar. Ou as casas que tem jogo, no jogo vai apresentar. Mas o zelador não viu. Bom, então ele tem problema. E um problema muito sério. Porque se ele tem jogo, ele é obrigado a ver, ele é obrigado a saber. Mas eu nasci numa quinta-feira, eu sou de Oxóssi. De maneira nenhuma. O santo que rege o dia nada tem a ver com o santo que rege a sua cabeça. Pode acontecer, mas não é 0,5%. Vamos abrir a caixinha e tomar cuidado. Eu sempre falo,
Gente, errado é não perguntar. Errado é não querer saber. Ou querer acatar todas as diretrizes de um zelador de santo. Não. Ah, o senhor está errado. O senhor, desculpa, o senhor está errado. Eu não é esse santo. Vim de outra casa. Na casa do... Mudei de casa. Sempre fui de Nanã. Né? Na casa que eu entrei agora, não, tu não é de Nanã, tu é de Oxum. Pra ficar próximo. Que podiam dizer até que de Ansan. E aí tu vai dizer, opa, mas só um pouquinho, mas sempre fui de Nanã, sempre cultuei Nanã, sempre minha cabocla, sempre, as caboclas de Nanã sempre se manifestaram. Mas tudo bem. Não, tudo bem não. Tem algo errado. Tem algo muito errado. Ah, mas então te fizeram errado. Ok, então vamos ver isso no jogo. Ah, mas a casa não tem jogo. Então tá, mas como é que tu sabe que eu sou de Oxum? Só pelos meus belos olhos? Não, gente. Até porque, fazendo um parênteses aqui, você na Umbanda você vai usar orixá só se você tiver jogo. Eu já falei isso há muitos anos atrás, logo quando eu comecei isso aqui. Você só vai usar orixá na Umbanda se você tiver jogo. Se você não tiver jogo, você vai desenvolver e os seus caboclos vão falar o nome deles. Ibá com Okutá, com búzio, você só vai usar se você só vai tratar dessa linha, desse segmento, se a sua casa tiver jogo. Se a sua casa não tiver jogo, você nem vai ver isso. Porque não existe na Umbanda orixá, tá? Que trabalhe, a não ser que sejam os guias. Ah, mas eu trabalho com uma Oxum Gaboca. Não quer dizer que teu orixá seja Oxum. Eu trabalho com caboclo Treme Terra. Tudo bem, não tem problema, não quer dizer que seja Xangô. Vocês estão entendendo o que eu quero chegar? Você só vai usar o orixá, porque daí sim você precisa... Porque como o jogo de búzios é um jogo de orixá, salvo algumas criaturas, né, que não vem o caso agora, você só vai usar se você tiver jogo. Se você for feito no jogo. Aí sim feito. Porque daí você precisa fazer um amaci, você precisa fazer um cruzamento dos seus búzios, da sua imperial de búzios, entendeu? Para que você possa começar a jogar. Aí você precisa de orixá. Tá? Porque daí o grau é um pouquinho maior. Fora isso, é caboclo. Tá? Então, fazer santo errado em terreiro não devia, mas é muito comum. Como eu falei no início do vídeo, despreparo, ego, necessidade das casas, né, que fazem com que o médium se molde a favor da casa e não a favor do médium. Isso é errado. O médium tem que se já vem moldado, a gente só lapida. Certo? Deixa eu ver o nosso tempo. Ixi, hoje fomos até muito tempo. Meus irmãos, eu quero primeiramente dar um ano abençoado para vocês. 26 está aí. Né? Chegamos um pouquinho atrasado porque eu estiquei um pouquinho a praia. Vamos parar agora, dia 2 de fevereiro, para Iemanjá. Né? Não tem como. Né? Mas assim, vocês já podem marcar a consulta de vocês no Búzio, porque já começou. Tá? Eu até, se eu não me engano, eu deixei
no Facebook do meu Facebook lá, agenda aberta. Já está rolando. Então, marquem sua consulta, marquem seu horário, porque a gente já está jogando. É via WhatsApp. Você não sai de casa, você não precisa enfrentar calor, você não precisa enfrentar frio, você não precisa estar se deslocando. Você, sou de outro estado, não tem problema. Tá? O jogo é das 8 da manhã às 8 da noite. Valor, o mesmo do ano passado, não mudou. Se eu não me engano, retrasado até o valor, tá? Não aumentamos e nem vamos aumentar. Quando é que para, Thiago? Para dia 1º de fevereiro, por causa da obrigação da Iemanjá. Depois retornamos dia 5 de fevereiro. E aí não paramos mais até março. Até dia 23 de abril. Onde a gente para o Pai Ogum. Porque paramos um pouquinho antes, entendeu? Tá? Então, gente, dá tempo. Dá tempo de vocês marcarem, dá tempo de vocês virem jogar, porque, gente, ano de Oxóssi. Aí vocês dizem, mas o pessoal tá dizendo que é ano de Ogum. No Batuque é ano de Ogum. Para nós da Umbanda, ano de Oxóssi. Tá? Só esclarecendo isso, tá? Eu não falo de Batuque. Eu não falo de Quimbanda. Tá? Eu falo da Umbanda que eu faço. Ano de Oxóssi. Ano de prosperidade. Mas para mim ter prosperidade, eu preciso mexer meus pauzinhos. Senão daqui a pouquinho o negócio não vai andar. Aí não tem, aí o desespero bate, as coisas não concretizam. E o ano passa. Não, gente. A gente precisa se mexer. E como é que a gente se mexe? Tendo ferramentas para a gente poder evoluir. Evolução é ter ciência daquilo que a gente precisa. Vamos jogar, vamos se mexer, vamos botar para frente para a gente poder, tá? Bem-vindos àqueles no nosso trabalho aqui. Vamos embora, 2026 está aí. Vamos já, semana que vem tem vídeo, tá? Acabou as férias, tá? Vamos para cima, gente, tá? Eu espero vocês semana que vem, tá? Para nós conversarmos sobre esse assunto. Quero desejar para vocês uma excelente semana, tá? Quero desejar para vocês um bom janeiro, um bom ano, tá? E venham consultar, porque vocês vão sair daqui muito melhores do que chegaram, tá? O meu primeiro beijo do ano para vocês, saravá para vocês, tá? E que Oxalá e Iemanjá e todos os orixás possam abençoar vocês, tá? E possam traçar para vocês o melhor, sempre o melhor, certo? Até semana que vem e fiquem com Deus.